louvando, Pai. Mas tudo isso ainda é muito pouco, Pai. Oh, grande Deus, te louvarei. Sua igreja. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Mais uma vez, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, Pai, para celebrar, meu Deus, a Santa Ceia do Senhor. Porque o Senhor mesmo disse, Pai, que se nós não participássemos da Santa Ceia, nós não seríamos dignos do Senhor. Por isso, meu Deus, receba-nos, Pai, diante do seu altar nesta tarde. Fala ao nosso coração, meu Deus, e nos prepara, Pai, para participar do teu corpo e do teu sangue. Para que nós possamos participar de uma forma digna, Pai. Para que nós possamos a cada dia da nossa vida, Pai, sermos alimentados espiritualmente falando, sustentados, Pai. Para que nós venhamos despertar, meu Deus, de todo o sono espiritual. Para que nós venhamos ser curados e sarados, meu Deus, da alma, do espírito, Pai. Para que nós possamos, meu Deus, ser participantes, meu Deus, celestiais, Pai. Dignos de morar com o Senhor quando partimos aqui dessa terra. Por isso, meu Deus, ministra sobre nós nessa tarde. Nos ajuda a entender a tua palavra, Pai. Nos ajude, meu Deus, a ter o discernimento espiritual das coisas, para que nós não venhamos, meu Deus, crucificar ao Senhor Jesus. Nós precisamos muito do Senhor para nos dar esse entendimento, essa sabedoria que nos falta, Pai, para que assim nós possamos verdadeiramente ser chamados filhos do Deus vivo. Por isso, meu Deus, tenha liberdade, Pai. Age em nossas vidas, prepara-nos, Pai, de tal maneira que quando sairmos, Pai, quando terminarmos essa festa, Pai, espiritual, nós possamos estar completamente livres, Pai, de todo tipo de maldade, de todo tipo de perseguição, Pai, de prisão. É no nome do Senhor Jesus que nós nos colocamos aqui hoje, e essa é a nossa esperança, Pai, em nome de Jesus. Amém? Digam todos graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Bom estarmos aqui. Hoje é um dia muito especial, né? E hoje Deus me deu uma palavra que é da Santa Ceia mesmo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos abrir? Coríntios é no Novo Testamento, você passa João, né? Atos, Romanos, Coríntios. Glória a Deus! Glória a Deus! Saudade de vocês, faz tempo que não veio. Mas do Reinaldo do Casinho, estou com saudade, não. Vejo isso todo bastante. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos pegar o versículo 17 em diante. Presta bem atenção nessa palavra. Já tem uma revelação muito boa para a gente que é filho de Deus. Amém? Porque às vezes a gente vai fazendo as coisas espirituais e não vamos fazendo como deveríamos fazer. Vamos fazendo por hábito, por costume, até por religiosidade. E vamos nos esquecendo de coisas importantíssimas que se escondem por trás desses hábitos que a gente faz. Amém? Começa dizendo assim, o apóstolo Paulo aqui, ele começa a falar com os coríntios a respeito da Santa Ceia, e ele coloca algumas situações em que ele fala. Nisto, porém, é 17 em diante, tá? 1 Coríntios 11, 17 em diante. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajudais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajudais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifestem entre vós também. Então o apóstolo Paulo aqui estava falando da maneira que estava sendo celebrada a Santa Ceia. E a gente vê, irmãos, que naquele tempo
Os problemas que a igreja tinha são praticamente os mesmos problemas que a igreja tem hoje. Às vezes a gente vê o povo de Deus, a Bíblia diz que a gente tem que estar sempre pronto para perdoar, né? Coração sempre preparado, limpo, sem malícia, sem maldade. Mas a gente continua vendo no meio do povo de Deus pessoas que vivem com seus corações inchados, ressentidos, magoados, pessoas que deveriam estar diante de Deus louvando, agradecendo a Deus, crescendo na vida espiritual, mas às vezes elas não saem do lugar e muitas vezes acabam até se prejudicando fisicamente, com doenças, com enfermidades, porque a Bíblia diz que quando uma pessoa tem mágoa, ressentimento no coração, ela atrai para si mais enfermidades. Mas as pessoas continuam participando da Santa Ceia, mas elas não se acertam. A Bíblia diz, olha, que não passa, o sol não nasce o sol, né? Sem que você tenha se acertado, que tire a ira do seu coração. Tem pessoas que elas vão passando dias e dias da vida, passam meses, a pessoa tem a oportunidade de uma ceia para outra, de falar com Deus, de falar com uma pessoa que realmente está magoada, está entristecida, e vão levando isso como se fosse uma brincadeira, e continuam participando da Santa Ceia, e vai passando dias, vai passando meses, e a pessoa está com o coração com algum problema, algum ressentimento, e não se conserta. Mas o apóstolo Paulo falou uma coisa muito séria aqui, né? Ele fala sobre o que importa que haja entre vós heresias. O que é heresias? Porque essas coisas, heresia é tudo aquilo que vai contra a doutrina da palavra de Deus, no modo que a gente se relaciona, que a gente vive diante de Deus. E quando ele fala heresias, é justamente isso, porque Deus não nos ensina a odiar ninguém, Ele ensina. Deus não nos ensina a ter mágoa no coração, Deus não nos ensina coisas ruins. Tudo que Deus nos ensina é a bondade, são bons frutos. Mas às vezes a pessoa está na igreja e ela está vivendo heresia, porque ela começa muitas vezes a ter esses costumes que são contra a doutrina da palavra de Deus. Eles, é importante que haja para que se manifestem sinceros, porque a maior parte hoje do povo cristão, irmãos, eles não vivem com sinceridade diante de Deus. Às vezes a pessoa tem uma aparência de uma coisa, mas basta a pessoa ser tocada no seu eu interior, no seu egoísmo, e aí começam já as coisas, as brigas, as dissensões, as pessoas começam a se odiarem, se magoarem. A Bíblia fala lá em Isaías que o povo de Deus teve uma certa época que eles estavam assim, chocando basiliscos, né, que são filhotes de cobra dentro de si. Olha a situação. Eles chocavam basiliscos e fabricavam teias de aranha, e que aqueles que participassem do seu alimento seriam envenenados. E hoje em dia muitas pessoas que são de Deus estão do mesmo jeito. Elas estão para dentro delas, elas vivem esse tipo de doutrina, mas não é a verdadeira doutrina cristã do amor, do perdão, que a Bíblia diz, da misericórdia, mas é uma doutrina onde a pessoa alimenta a maldade. E às vezes quando a pessoa ela recebe qualquer tipo de afronta, de aperto, ou até mesmo ensinamento pela palavra, ou até entre os irmãos, alguns desacertos que tem, em vez da pessoa abrir o coração, perdoar, orar pela pessoa, se preciso for, depois de um certo tempo, vai lá, pede desculpa, ninguém faz isso. Uma pessoa vai chocando, a pessoa vai alimentando aquilo, vai alimentando, mas isso não é só dentro da igreja, é um testemunho lá fora. Quantas pessoas que hoje frequentam a casa de Deus, dizem que vivem o Evangelho, mas lá fora são pessoas que se magoam falsamente, magoam com a vizinhança, magoam com pessoas de trabalho, com os familiares do dia a dia, com os problemas que tem no dia a dia, e vão alimentando, e vão enchendo o coração dessas coisas. Quer dizer, Deus disse, isso aí é falta de sinceridade com Deus. E nós não podemos viver desse jeito. Daí a pessoa vem, ela participa da Santa Ceia normalmente, passa um mês, passa dias, passa ano, e a pessoa continua participando, mas em vez dela participar por uma coisa boa, ela está participando pela própria destruição. A Bíblia diz, nós vamos ver isso agora. Olha o que diz aqui, vamos ler esse versículo aqui. Diz, olha só, até importa que haja entre vós heresias, que são doutrinas fora do ensinamento bíblico da palavra de Deus, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, né? Aí vai aparecer realmente a pessoa que está vivendo diante de Deus, diante dessa situação de ofensas, de brigas, de dissensões. Aí aquele que é de Deus, ele vai continuar o quê? Dando frutos como um verdadeiro cristão, de amor, de arrependimento, de perdão. Porque comendo, cada um, porque de sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, né, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e o outro embriaga-se. Não tendes porventura carnes para comer pão e beber?
Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhados que nada têm, que vos direi? Louvai-vos-eis por... Olha, eu não vos louvo. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui. É o modo que o ser humano, os filhos de Deus, estão tratando a ceia, meus irmãos. As pessoas não estão tratando a Santa Ceia como algo espiritual sério como deveria. Porque quantas pessoas continuam, participam da Santa Ceia, mas continuam fazendo maldades? Outros, a gente fala de embriaguez, né, do vinho que eles tomavam demais na Santa Ceia, mas tem pessoas que continuam se embriagando, continuam pecando, fazendo maldade, praticam, fazem a Santa Ceia, mas não espiritualmente, não com a importância que ela realmente tem na vida do Filho de Deus. Vão depreciando a Santa Ceia. A gente vê em muitos lugares, até brincam com a Santa Ceia de Deus, a Santa Ceia da água, a Santa Ceia só do vinho, a Santa Ceia só do pão, aquele que ainda bebe, aquele que ainda fuma, aquele que ainda prostitui, aquele que ainda fornica, aquele que tem pecado. Mas a Santa Ceia, ela é o quê? O ato, espiritual mais perfeito, porque simboliza o que, irmãos? O que Jesus fez na cruz, o corpo e o sangue de Jesus. Mas às vezes as pessoas que são de Deus, elas vão brincando com as coisas espirituais, vão participando da Santa Ceia de uma forma não espiritual, mas religiosa, e continuam nas mesmas práticas, nos mesmos erros, nas mesmas maldades, nas mesmas brigas, dissensões, separações, divisão, a falta de perdão, a falta de amor verdadeiro ao próximo, que a Bíblia diz, que se a pessoa precisa fosse perdoar 70 vezes 7, quer dizer, vão participando da Santa Ceia, mas como o quê? Como um ato banal. Não dão a importância que realmente a Santa Ceia tem, que é para purificar a pessoa, que é para sustentar, que é para dar uma sustentação espiritual, para renovar a vida da pessoa. Quantos filhos de Deus estão assim? Banalizando a Santa Ceia e participando da Santa Ceia de uma forma que, ao invés de trazer benefício, está trazendo a destruição, porque estão brincando com as coisas espirituais. Quem está entendendo o que Jesus falou aqui com a gente, através do apóstolo? Estão brincando, não estão fazendo as coisas sérias. A gente vê pessoas que elas já estão anos e anos na igreja, irmãos. Elas se batizaram, participam da Santa Ceia, mas continuam fazendo as mesmas coisas erradas, os mesmos erros, as coisas mais banais, cheias de ódio, de contenda no coração, e não se aproveitam seriamente da Santa Ceia para se limpar. O apóstolo Paulo, vocês estão brincando com as coisas espirituais, como muitos estão brincando hoje. Olha o que continua dizendo, quando ele, lá no versículo 27, aí ele fala claramente sobre isso aqui, né? Olha só. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha que situação, está vendo? Isso aqui é um alerta, irmãos, o que estão fazendo com a Santa Ceia do Senhor, o que estão fazendo com esse ato, meus irmãos, que é um dos maiores atos que a Bíblia deixou para o ser humano fazer, que o próprio Jesus disse: aquele que não participar do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo. É uma brincadeira. As pessoas, elas não estão, participando com dignidade. A Bíblia diz: portanto, qualquer que comer ou beber esse pão, por causa do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha a gravidade, que é uma pessoa participar da Santa Ceia indignamente. O que é indignamente? É aquela pessoa que continua nas mesmas coisas, que não tem um esforço, que ela não olha para dentro de si e não entende que a Santa Ceia é o próprio sacrifício de Jesus, é o sangue de Jesus, é o corpo de Jesus que foi moído, o sangue que foi derramado para nos limpar, para nos purificar, nos fortalecer. E eles, todas as vezes que a pessoa participa indignamente, de qualquer maneira, como nós vamos ver o que é de qualquer maneira daqui a pouco, ele é culpado. Imagina a pessoa ser condenada, meus irmãos, por aquilo, pela morte de Jesus. Todas as vezes que a pessoa participa indignamente, como a Bíblia diz, ela é culpada do corpo e do sangue. Só que às vezes muitos não falam a verdade. Hoje em dia, você tem o apelo das pessoas, né? Não magoarem as pessoas, não mexerem com o interior das pessoas, está com medo de perder pessoas, membros na igreja. Não estão falando a verdade sobre o que é a Santa Ceia, o que é a vida espiritual, e muitos vão participando, em vez de ser para o benefício, estão o quê? Participando para a morte, para a perdição eterna, porque a Bíblia diz: é culpado. Já pensou a pessoa ser culpada na morte de Jesus Cristo, o sacrifício que Jesus fez, irmão? E muitos estão fazendo isso. Olha o que ele continua dizendo aqui: porque não estão sendo dignos pelas atitudes que estão tendo. Olha o que ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque ele diz: a gente tem que se examinar, fazer um exame de nós mesmos,
entrar, como é que eu estou, o que eu estou vivendo, o que eu estou sendo? Eu estou sendo um verdadeiro filho de Deus, eu estou me esforçando como eu prometi a me esforçar, quando eu aceitei Jesus, como eu batizei, ou eu estou servindo a Deus do jeito que me agrada, do jeito que é mais fácil, eu continuo fazendo as mesmas maldades, como muitos têm feito anos e anos, e não param de fazer, não param de fazer as coisas erradas, não param de envergonhar o nome do Senhor Jesus, continuam nas mesmas prostituições, mesmas fornicações, vícios, maldade, desvio de caráter. Quantas pessoas estão aí? Coração cheio de ira, de mágoa, de ressentimentos, pessoas que estão sempre propensas, a serem tocadas, e quando são tocadas, explodem muitas vezes numa atitude de desrespeito, de imoralidade, de exagero. Como é que pode uma pessoa que está em Deus, irmãos, continuar fazendo isso a vida toda? Anos e anos seguidos. E não se examine. Não olhe, será eu estou participando da Santa Ceia, eu estou participando para ser melhor, eu estou entendendo o que realmente significa a Santa Ceia do Senhor, eu estou participando por participar. Um ato religioso como qualquer outro. Olha o que a Bíblia diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha o que Deus fala. Aquele que come e bebe indignamente, aquele que não se examina, aquele que não procura se limpar, que não entra diante de Deus, não limpa o coração, continua com maldade, continua com exageros, continua fazendo coisas que sabe que é errado, sem procurar uma mudança, e ele continua participando dessa forma, é para a própria condenação, porque ele não está discernindo o corpo de Cristo. As pessoas não estão entendendo, não estão compreendendo o poder que existe no corpo e no sangue de Cristo. Discernir é isso, é saber separar e entender as coisas. Quantas pessoas que são de Deus, que além de não se examinarem, eles não têm o discernimento para entender que a Santa Ceia, ela não é uma coisa banal, ela é um ato espiritual, mas é um ato espiritual que é feito para nos ajudar, os filhos de Deus, a se levantarem, a se fortalecerem, amém? Alcançarem a salvação. Mas muitos não têm discernimento, continuam participando e vão participando do mesmo jeito, não se examinam, continuam nas mesmas brigas, nas mesmas maldades, nos mesmos pecados, porque não estão entendendo o poder que existe. A Santa Ceia é o sangue, é o corpo de Cristo que foi moído, é o sangue que foi derramado, que tem o poder de nos dar vida, que tem o poder de nos dar vida natural e vida espiritual, vida depois da morte. Mas não estão tendo discernimento, por quê? Porque às vezes vão brincando com as coisas espirituais, vão fazer heresias, vão levando a Santa Ceia do Senhor, ou a vida espiritual de uma forma geral, como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma religião, e não é uma religião. E aí a Bíblia diz que em vez de participar para a vida, estão participando para a própria condenação. Quantas pessoas de Deus estão assim? Isso que o apóstolo falou aqui, está acontecendo na igreja de hoje. Quantas pessoas que são magoadas, que não conseguem perdoar, e vão passando a vida, porque não estão discernindo, não estão entendendo o grande poder que há nesse ato, meus irmãos, de limpar o coração, de purificar, e vão brincando e continuam fazendo as mesmas coisas, as mesmas bebedices, os mesmos exageros, e Deus continua dizendo aqui, olha só, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que... Aí a gente olha para a igreja de Deus hoje, a gente vê pessoas que ficam anos e anos escravizadas por doenças, por males. Ah, pastor, mas o médico fala, a ciência diz que não tem cura, que não tem jeito. Mas a verdade, irmãos, muitas vezes é porque ou a pessoa talvez está certo, não alcançou a medida da fé, não teve a revelação do coração, mas a maior parte é o desrespeito às coisas espirituais, e aí continuam doentes, continuam pessoas que não conseguem se libertar, pessoas doentes espiritualmente falando, doentes fisicamente, porque elas vão brincando com as coisas espirituais, não estão vivendo realmente a vida espiritual, estão vivendo como vivia na religião, como vivia na filosofia de vida muitos, como vivia na feitiçaria, não estão valorizando realmente esse acontecimento, esse ato de amor, de fé de Jesus, amém? E aí vão sofrendo consequências. É o coração cheio de mágoa, de tristeza, de dor, de ressentimentos. São coisas que a pessoa não tem, porque só o modo da pessoa falar, dela interagir quando ela é apertada, quando ela é corrigida em alguma coisa, ela mostra claramente aquilo que tem dentro do coração. É o modo da pessoa se expressar muitas vezes.
Ali a pessoa revela que há alguma coisa ainda dentro dela que precisa ser tirada. Aí vai continuando a Bíblia, aí continua doente, muitos fracos, doentes e muitos que dormem, não conseguem despertar espiritualmente falando. Não conseguem entender a grandeza do poder de Deus, irmãos. Não conseguem entender o milagre que há por trás do ato que Jesus fez por nós na cruz, desse simbolismo que a gente faz, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Pessoas que não conseguem despertar, passam a vida toda na igreja e continuam escravizadas, amedrontadas, com medo das coisas espirituais, com medo de tantas coisas, porque elas dormem, elas não conseguem despertar, e o problema maior é justamente esse, é a desvalorização das coisas que são feitas por fé, e continuam fazendo de forma religiosa, natural, sem entendimento espiritual. Amém? Sem aprender a usar da maneira correta aquilo que Deus nos deixou para dar vida, tanto vida física, natural, como vida espiritual. Dorme, não consegue despertar. Se você olhar hoje, grande parte da igreja de Cristo, meus irmãos, ela dorme espiritualmente falando, ela não desperta, ela não consegue entrar no entendimento das coisas espirituais, do poder de Deus, da capacidade que tem o sangue de Jesus na nossa vida, do poder que tem a carne de Jesus no nosso corpo, e a pessoa ela não consegue despertar para essas coisas. Por quê? Porque vive uma vida espiritual de uma forma, às vezes, errada, sem compromisso, faz as coisas, principalmente a Santa Ceia, participa de uma forma indigna, porque não se examina, não é para melhor, em vez de usar a Santa Ceia para melhorar, para se limpar, para ser uma bênção, não faz. Continuam na igreja, mas continuam sempre escravizados por pensamentos ruins, maldade, desempregos, coisas erradas. Olha o que ele diz: muitos que dormem não conseguem despertar espiritualmente. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? A falta de fazer um julgamento de si próprio. A gente tem que fazer isso, nós somos de Deus para isso. Nós temos que entender que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, quando nós nos batizamos, irmãos, é a partir daquele momento, a nossa vida tem que ser uma análise, nós temos que fazer um introspecto, a gente tem que entrar dentro da nossa mente, do nosso coração e ver como é que a gente está vivendo. O problema daquele povo que o apóstolo Paulo disse que eles não faziam isso. Eles participavam das coisas espirituais, participavam da Santa Ceia, mas eles não se julgavam, eles não olhavam para dentro deles, né? Eles não olhavam para dentro de si para ver como realmente estava. E hoje em dia, muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa, não estão fazendo um julgamento de como estão vivendo. Aí a pessoa ela participa de tudo, das coisas espirituais, mas ela vai trazer condenação. Por quê? Ao invés dela se julgar, olha, peraí, se eu sou de Deus, se eu tenho a Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de Cristo, que limpa, que purifica, que dá saúde, como é que eu posso continuar vivendo de uma forma que eu sei que está errado, que desagrada a Deus, e eu nem ligo para isso, continuo participando, e continuo fazendo as coisas espirituais? Eu não me julgo. Olha, Gabriel, nós temos que nos julgar, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Aí a pessoa não se julga, ela não se analisa, ela vem às vezes, ela nem tem o entendimento necessário da palavra, porque ela não quer nem saber das coisas espirituais de Deus. Mas aí, quando ela é julgada, como é que uma pessoa é julgada? Quando ela tem o quê? Um encontro com a palavra de Deus na pregação. Mas às vezes, quando a pessoa é julgada e é confrontada, aí o que faz? Ao invés dela se purificar, se limpar, procurar melhorar suas atitudes, sua vida com Deus, a maior parte se revolta. Ela se revolta, às vezes sai da igreja, se afasta. Por quê? Porque ela está vivendo uma vida errada, ela não se julga como deveria, não olha, não se examina, e quando a palavra de Deus é dada e mexe, ou quando ela é disciplinada de uma forma ou de outra pelo próprio pastor, aí a pessoa se revolta, às vezes sai da igreja, fica chateado e briga com um, briga com o outro, e Deus quando está trazendo aí, às vezes a pessoa ela até vai para outro lugar para participar da Santa Ceia, mas o coração da pessoa está cheio de coisa ruim, irmãos, cheio de atitudes que desonram a Deus. O que adianta isso? Porque a pessoa ela não aceita o julgamento, ela não aceita a correção da palavra de Deus quando ela é julgada. Amém? Além dela não se examinar, dela não se julgar ela mesma, quando ela tem a palavra de Deus para fazer isso, quando ela recebe a palavra, ou quando ela recebe uma disciplina, alguma coisa, aí o que acontece? A pessoa expõe, ela lança para fora de si aquilo que está dentro do coração, que é a maldade, que é a
soberba. Quem está entendendo o que Deus está falando? Olha que a Bíblia diz. Aí, olha, porque se nós nos julgássemos nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados. Mas quando somos julgados, somos o quê? Repreendidos por quem? Pelo Senhor. Se o pastor prega a palavra de Deus, se ele fala da palavra, e a palavra que ele dá, está mexendo com alguma coisa que a gente faz, seja vício, seja drogas, seja muitas vezes um transtorno, seja lá alguma coisa que a gente faz aí, de pecado, um desvio de caráter, quando aquilo mexe ali, é o próprio Deus que está falando com a pessoa, porque não está na palavra de Deus, está ou não está? Quando uma pessoa guarda tristeza, mágoa no coração, contra um irmão, contra uma pessoa qualquer da família, ou do meio que ela vive, quer dizer, Deus está dizendo, você tem que perdoar. Se a pessoa guarda, e a palavra de Deus fala com ela, se o pregador fala, é ele que está falando? É a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, toma cuidado, porque quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Não é pelo pastor, é pelo Senhor. Mas às vezes a pessoa se magoa, se machuca, muitas vezes. Na verdade, a maior parte de muitas pessoas que estão vivendo no meio espiritual hoje é assim. Elas continuam magoadas, chateadas, quando são afrontadas, quando aquilo que ela pensa ou ela deseja da vida, em vez de você estar ali para servir a Deus, servir o propósito da salvação, não, aí a pessoa, se ela é repreendida, ao invés de ela dizer, não, peraí, se eu estou sendo repreendido, eu sou uma pessoa de Deus, está dentro da palavra que está sendo falada comigo, isso aí é o próprio Deus que está me repreendendo, não é para mim ficar chateado, não é para mim ficar triste, não é para mim ficar revoltado, é para mim me acertar com Deus, de me limpar. Olha o que ele continua dizendo, repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, porque se nós não sermos repreendidos, se nós não nos julgarmos, se nós não formos julgados pela palavra, se nós não nos examinarmos, nós vamos vamos ser condenados. O mundo não está condenado? Está ou não está? O mundo já está nas mãos de quem? Satanás. O mundo, na existência dele hoje, como ele está, ele já está condenado à perdição. Mas nós não. Nós fomos chamados para a salvação. Quem está entendendo o que Deus está falando? Se nós não aceitamos a repreensão da palavra de Deus, nós vamos ser destruídos como o mundo. Não adianta. Se nós participarmos das coisas espirituais como um ato religioso, se nós levarmos para o lado da heresia, da desobediência, inventando doutrinas que não são bíblicas, entendimentos que não são bíblicos, participando das coisas espirituais de qualquer jeito, o que vai acontecer? É a mesma coisa que vai acontecer com o mundo. E muitas pessoas que são de Deus estão vivendo dessa maneira. A pessoa está na igreja, ela aceitou Jesus, se batizou, porque quem não aceitou Jesus nem pode participar da Santa Ceia. O mínimo a pessoa para participar da Santa Ceia, ela tem que ter aceitado Jesus, tá? Se não se batizou, tem que estar preparando para se batizar, senão ela nem pode participar. Mas se ela é uma pessoa que participa da Santa Ceia, mas ela não aceita as repreensões, ela não entende que a Santa Ceia não é um ato religioso como a gente fazia no mundo, é um ato espiritual. Um ato que, se você não participar, ou se participar de uma forma errada, você está sendo destruído. Se ela não aceita a repreensão, o que vai acontecer com ela? Ela vai continuar do mesmo jeito, destruída, do mesmo jeito que estava no mundo. Porque hoje nós temos que entender que nós não estamos vivendo mais uma religião, nós estamos vivendo Cristo, a palavra de Deus. Amém? E aí o que acontece é isso que acontece, irmão, que muitas pessoas, elas dizem que aceitaram Jesus, se batizaram nas águas, mas elas continuam fazendo as mesmas coisas erradas, irmão. O que adianta? É isso que o ser humano tem que entender. Aí deixa de fazer algumas coisas que dão prazer, deixa de ter uma vida como, de satisfação, às vezes até para renunciar a alguma coisa, mas continua na maldade. Aí vai perdendo o prazer de algumas coisas que fazia quando estava no mundo e vai perder a salvação do mesmo jeito. Dá para entender o que Deus está falando? Aí a pessoa abandonou algumas práticas que até lhe dá o prazer, algumas coisas, mas ela continua vivendo uma vida espiritual de qualquer jeito, desonrando a Deus, cheia de mágoas, de dissensões no coração, de iras, de revoltas, cheia de problemas, continua dando. Aí ela vai perder porque ela não está ouvindo aquilo que Deus está falando, ela não está fazendo o exame da vida dela, ela não está participando da Santa Ceia para melhorar, às vezes está até piorando, como o apóstolo Paulo disse. Em vez da pessoa melhorar, ela está o quê? Piorando. Às vezes ela não manifesta que está piorando, mas quando ela é apertada, ela manifesta. E aí ela vai ser destruída da mesma maneira. O que adianta, irmão? Aí largou alguns prazeres que tinha lá no mundo, algumas coisas, veio para Deus.
mas não quer viver de acordo com a palavra. Não se examina, não se julga, não aceita disciplina, nem correção. Inchados, muitos estão aí anos e anos com o coração repleto de iniquidade, de pensamento de maldade, de vingança, de ira, de revolta, e a pessoa não se acerta, e mesmo ela abandonando algumas coisas que lhe dão prazer, vai perder a salvação. O que adiantou? O que adiantou? Se ela não preserva as coisas espirituais, ela não vive de uma forma espiritual. Participa das coisas de Deus, que não são religiões, e são coisas espirituais de qualquer jeito. Não se acerta, não se examina, não entende que a palavra de Deus é um ensinamento. O que adianta, irmãos? Hoje em dia a gente vê as pessoas, não porque fulano é abençoado, porque esse fulano, porque aquele ministério é abençoado, porque a igreja é cheia, porque é abençoado, porque é... Não, o que Deus quer não é igreja cheia. O que Deus quer é pessoas preparadas para a salvação, para a vida eterna. E é isso que muita gente não tem entendido, irmão. As pessoas se salvam, vão praticando, vão participando das coisas espirituais, mas elas não procuram mudar de vida, não procuram se acertar, e aí a Bíblia diz, vai acabar sendo condenado. O que adianta tudo isso? O que vai resolver? Se nós não formarmos o nosso caráter, não abandonarmos o pecado, que é errado. Quantas pessoas estão andando? Se tiver pessoas anos e anos, passa 1 ano, passa 2 anos, 3 anos, 4 anos na igreja, não se batiza. Outros estão lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos que é batizado, não consegue abandonar os vícios, não consegue se libertar das coisas mais visíveis, dos pecados mais visíveis, bebedice, outras coisas mais, porque não estão discernindo o corpo de Cristo. Não estão entendendo qual é o poder e a grandeza daquilo que estão fazendo. Não tem discernimento para entender essas coisas. Por isso não conseguem se libertar. Aí vão anos e anos nos mesmos erros, nas mesmas falhas, nos mesmos pecados, mas estão ali participando de tudo. A pessoa quer participar de tudo na igreja, quer servir, mas está chocando o ovo de basilisca, porque se a pessoa comer no seu produto, vai morrer envenenado, porque não está tendo vida espiritual, não está tendo entendimento das coisas espirituais. Amém? Olha só. Nós somos o quê? Repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isso aqui é muito sério, irmão. E realmente é o que está acontecendo na vida de muitos filhos de Deus. Estão muito tempo na igreja, mas por elas continuarem fazendo as coisas de qualquer maneira, participando das coisas de Deus de qualquer forma, não estão tendo esse discernimento para entender que a obra de Deus, aquilo que Jesus fez, foi para nos dar vida eterna. Salvação em primeiro lugar, amém? Mas que também, se nós entendermos, vai nos trazer cura para o nosso corpo, que vai ajudar a nos limpar dessas coisas, irmãos. Nós que somos de Deus não podemos viver desse jeito. Olha para as pessoas que são de Deus hoje, grande parte delas, qualquer problema que tem para resolver pessoal, ou em termos de sociedade, ou em termos de alguma perda, de algum sofrimento, aí abrem o coração, abrem a boca, é xingamento, é heresias, é palavrões, é ofensa, é um exagero, é uma maldade, é um escândalo, mas aí estão se dizendo espiritual, estão se dizendo pessoa viva. Não é, porque o coração da pessoa está cheio de contaminação, e quando ela é mexida, aí aparecem essas coisas. A pessoa não entende isso, está vivendo do mesmo jeito que o mundo vive, amém? Não está resolvendo nem usando as coisas espirituais para uma solução nas suas vidas. A Santa Ceia é para isso, diga glória a Deus. Ela é algo espiritual, meu irmão, é o elo mais forte que Deus deixou, porque a Bíblia diz, se você não participa, você ainda não pode ser considerado um filho de Deus, não tem direito ao reino dos céus. Mas se participar de uma forma errada e continuar nas maldades, nos exageros, no desrespeito, fazendo as coisas que desagradam a Deus, também pode te levar à perdição. Porque você vai ser culpado daquilo que Jesus fez, porque você negou, você não se aproveitou daquilo para ser uma pessoa diferente, um verdadeiro filho de Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos fazer uma análise da nossa vida hoje. Presta atenção, queridos, muitas pessoas estão vivendo heresia, estão brincando com a Santa Ceia. Olha a seriedade disso. Heresias são doutrinas e ensinamentos que estão contra a palavra de Deus. Amém? E muitos estão vivendo. Eu quero que você feche os seus olhos agora, abra o seu coração diante de Deus.